Fala galera, beleza? BH aqui no canal Media Ancap, dessa vez para analisar o debate entre o Kim Kataguiri e o Rafael Lima do Ideias Radicais. Esse debate aconteceu durante uma entrevista do Rafael ao MBL, lá no Teste do Sofá. Então se você quiser ver a entrevista completa e não só o trecho em que eu vou analisar, veja o Teste de Sofá com o Rafael Lima, lá no canal do MBL, mas só depois de assistir esse vídeo. Fora isso, mais uma coisa que eu quero falar é que por que eu estou fazendo esse vídeo, já que se faz tanto tempo dessa entrevista? Porque esses dias apareceram alguns liberais na minha página dizendo que o Kim refutou o Rafael nesse vídeo. Aí eu fiquei curioso, voltei e fui ver esse vídeo. Será mesmo que o liberal ganhou o debate? Enfim, independente da sua opinião política, assista esse vídeo com a cabeça aberta, ou seja, questione suas próprias convicções. Sem mais delongas, bora fazer a análise. Agora eu quero saber uma coisa. Quero saber, já que tá os dois aqui do lado, eu quero saber se imposto é roubo, velho. E aí, Kim? Que? Imposto não é roubo, não, você é louco? Por que não? Imposto é legítimo. Por quê? Porque é necessário para a existência da sociedade. Tá, então é necessário, então é legítimo. Exatamente. Então se eu tiver uma necessidade, é legítimo eu tomar de você? Não, mas isso aí não é a necessidade individual, é a necessidade da existência enquanto conjunto de uma sociedade. Então aqui a primeira pausa. Para começar, o Kim disse que não é uma necessidade individual, e sim coletiva. Mas o que é uma necessidade coletiva? Para começar, um coletivo ele não pensa, ele não tem um cérebro para mensurar o que considera necessário. Apenas indivíduos pensam para então decidir as suas necessidades. Então o que você está fazendo, o que o Kim está fazendo, é inferir a opinião dele como indivíduo ao que ele acha que é mais próspero para uma sociedade. Portanto, chegamos a um impasse de opinião. O Kim acha que imposto será benéfico para a sociedade e o Rafael acha que não. Como resolver esse impasse e decidir o que deve ser feito? Para começar, a opinião do Kim presume que outros indivíduos, incluindo Rafael, trabalhem e sustentem a sua ideia de sociedade, a sua ideia de como atender as necessidades de uma sociedade. E essa ideia presume ameaça de agressão. Agora, a opinião do Rafael apenas presume que tal interferência na vida dos indivíduos é errada. Enfim, segue o vídeo. Tá, mas então, Não é uma necessidade em si. Então, por exemplo, assim, a sociedade tem uma necessidade que você apanhe. Por exemplo, muitas pessoas concordariam que existe uma necessidade que o Arthur seja fuzilado. Vale? Mas isso aí são pessoas concordando, não é uma necessidade de fato. Não, mas como é que você sabe se é uma necessidade mesmo? Como é que você pode saber? Ué, pela história, os exércitos profissionais, as sociedades que sobreviveram com exércitos profissionais, que de fato cobravam impostos dos seus povos, Mas esses exércitos profissionais se defendiam de... mercenários e outros exércitos profissionais. Tá, então assim... Mas nenhuma sociedade defendida por mercenários sobreviveu. Nossa, tá muito rápido esse debate, velho. Não tô acompanhando. Tá, mas não, esse ponto sequer é relevante, porque a gente vai na ética, mas mesmo você Mas claro que é relevante, porque quando você não tem uma nação, quando você não tem um estado, quando você não tem um tecido social que faz com que aqueles caras lutem de fato pela pátria e não simplesmente por dinheiro, é muito diferente quando você tem um embate de mercenários que estão lá por dinheiro, se o cara pagar mais ele vira de lado, ou se o cara ameaçar matar ele não quer morrer porque ele tá morrendo por dinheiro, não tá morrendo pela pátria, do que um exército profissional que tem uma nação que tem um sentimento de corpo e que de fato tá lutando por algo maior do que ele mesmo. Então aqui, o Kim presume que os exércitos mercenários em uma sociedade anarcocapitalista seriam mais fracos pela falta de sentimento de nação. Porém, eu discordo disso, visto que o sentimento de nação não é apenas pessoas que se identificam por serem roubadas pelo mesmo Estado. Então, soldados anarcocapitalistas, mais do que apenas por um sentimento artificial de pátria, lutam pela sua família, lutam pelo que construíram, pela sua propriedade, pela manutenção da ordem espontânea já estabelecida nesse território, pelos seus ideais, e pelos ideais que são uma sociedade em livre mercado. E para reforçar meu argumento, eu digo que o povo alemão não se tornou duas nações quando o seu estado se dividiu entre o domínio dos Estados Unidos e da União Soviética, dado que a nação é uma ordem espontânea. O povo, a cultura são ordens espontâneas e não são coisas artificiais impostas, igual os estados. Tá, mas e se eu não me identifico com isso? Não quero participar? É, pode sair fora. Você não quer Não, mas a participar? propriedade é minha, mano. Você não quer participar? Sinto muito, cara. Você já nasceu aí com a lei. Choram as rosas. É o famoso encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Ah não, esse argumento foi muito fraco. Basicamente, se você nasceu no território dominado, aceite a soberania do rei.
Esse argumento é tão absurdo que ele encaixa em qualquer comunismo, qualquer ditadura fascista. Encaixa até, tipo, a máfia vai dominar um bairro e conseguiu manter esse domínio por muitos anos. Que é basicamente a mesma lógica de um Estado. E se eu não quiser participar? E é outra coisa assim. Peraí, tá dizendo, hoje você quer participar? Não. Então, meu filho, você tá participando, sinto muito. Abraços. Então, esse é o problema. Por que eu sou obrigado a participar? Então, porque é necessário. Mas quem diz que é necessário? É história. Então aqui o Kim ele tenta provar a necessidade com um argumento histórico. Isso é meio que foi assim, então vai ser assim para sempre, o que é covarde e equivocado, visto que antes de haver uma democracia também não tinha ocorrido uma democracia. A humanidade ela está em constante mudança e não devemos ter medo do pioneirismo, não devemos estagnar no tempo, parar em ideias e ter medo da inovação. Cara, tem exército, certo? Tem exércitos de outros estados que vão matar a gente e por isso a gente precisa violentar você para evitar que você seja violentado por outro exército. Não, mas você não deve violentar, você não tá morrendo. E você não tá sendo... Eu posso ser obrigado a morrer. Se o exército me alistar, eu posso ser obrigado a ir lá. E eu sou obrigado a servir o troço. Você fala, você não tá morrendo, você só tá sendo obrigado pra trabalhar pro outro. Não, mas você não vai ser obrigado a morrer aqui, você só limpa o carpe lá, o mato, aqui não tem guerra. Não, mas vai ter. Vai lá entregar umas caixas Você tá dizendo que vai ter, esse é o problema? Uma cesta básica lá pra Angola, não tem guerra, não. Mas você tá dizendo que esse é o problema, justamente tem guerra, então por isso tem que ter um estado pra defender, porque tem outros estados que não podem ir. Poderia, se a gente fosse protegido por um monte de Não, mercenários... pera, você tem uma bicicleta pra pedalar pra trás mais rápido no argumento? Ou... Aí, se você tem um exército de mercenários, aí você tá vulnerável. Não tem guerra justamente porque nós temos um exército profissional. Tá, então não tem guerra porque a gente tem um exército profissional. E os países que não têm exércitos profissionais hoje? São protegidos por países que têm. Tá, então... Ou então não tem coisas relevantes suficientes pra ter guerra ou pra ter invasão, algo do tipo. Tá, ok, você pode até dizer isso, mas então você tá dizendo que ou eles não têm coisas relevantes, tudo bem, mas o fato é que funciona. Mesmo sem ter um exército profissional em algum país. Então, mas a maioria desses que você está citando são protegidos pelos Estados Unidos. Que aí, se os Estados Unidos não cobrassem imposto, eles não teriam proteção nenhuma. Tá, mas para proteger contra quem? Rússia, China, os outros eixos de poder do mundo. Tá, quem que cria... Então, estados? Estados, sim. Sim, então tem uma organização criminosa, então tem que ter uma organização criminosa aqui para defender da outra. Não, mas você que tá dizendo que é uma organização criminosa. Quem disse que mas é uma organização criminosa? Mas é sua propriedade legítima, alguém tá tomando sua propriedade legítima. Vamos entrar no libertarianismo, então. No livre mercado de sociedades, no livre mercado de ideias, sobreviveram as nações que tiveram exércitos profissionais que cobraram impostos aos seus povos e aqueles que sobreviveram na base do contrato de mercenários para proteger as suas sociedades não sobreviveram. Logo, é melhor deixar com que as sociedades que competitivamente no livre mercado de ideias e sociedades sobreviveram fluam. Ok, na história das sociedades, as sociedades que sobreviveram são as sociedades que têm dentro delas o estupro. Então nós sabemos que o estupro é uma coisa que tem dentro de uma sociedade de sucesso. Mas aí não é tem dentro dela. Aí você tá falando que você bebe água, Hitler bebia água, eu sou nazista porque bebo água. Aí você tá fazendo uma falsa analogia. Não, é que eu ainda tô me divertindo de entrar com você em utilitarismo. Porque você não estabeleceu o nexo de causalidade entre o estupro e a existência da sociedade. Não, mas o que você está dizendo assim, primeiro que você está dizendo que existe a necessidade do exército armado para defender uma sociedade. Ok, mas defina a sociedade, porque a gente pode cair nisso aí. E eu ainda estou me divertindo nesse debate utilitário que a gente podia pular completamente. Mas ok, defina a sociedade, então tem que ter um exército para... Tá, você quer pular pro debate, bom, eu não quero dar... Não, a gente podia ir pro debate ético, mas ser utilitarista, então vamos ficar aqui por enquanto. Mas o ético, ele tá diretamente ligado ao utilitarista, porque a partir do momento em que você necessariamente precisa daquilo para existir, a questão de moralidade precede isso. Não, você não demonstrou necessidade de existência. Eu posso você demonstrou uma conveniência histórica. Eu só preciso mostrar uma exceção à conta, eu refutei você. Então foi isso, galera. Tirem suas próprias conclusões com base nessa análise, com base nas suas próprias reflexões. E deem like no vídeo, se inscrevam no canal. E calma, não vai fechando porque eu ainda vou dar o meu argumento final. O problema do Kim é que ele se esquece da noção de certo e errado, que está presente inclusive nas principais obras dos pensadores liberais. Então acaba que ele estabelece um conceito de legítimo como o que está na Constituição ditada pelo establishment no poder. É um pensamento muito político. E não é só, o que você tem que pensar é que não é só porque um grupo de pessoas escreve em um papel e chama o papel de Constituição que esse grupo está isento dos crimes que ali não foram escritos. Por exemplo,
Quando um indivíduo pega as coisas de outro, isso é chamado de roubo. Agora, quando um funcionário do Estado faz a mesma coisa, é chamado de taxação. A um primeiro momento, é possível que alguns de vocês sintam que as ações foram diferentes. Porém, Eu tô com gripe, galera, desculpa. Porém, ao deixarmos de lado os termos estatistas usados para mascarar o ato, e também a Constituição, que é apenas um contrato unilateral, portanto sem valor algum, percebemos que a natureza dos atos é a mesma, apesar do espectro construído para esconder esse fato. Então, quando uma pessoa rouba ou quando um funcionário do Estado rouba, é a mesma coisa. Portanto, se você é um ser humano dotado de racionalidade, não aceite uma imposição agressiva de outros seres humanos como legítima, igual uma Constituição. Políticos não são designados de um direito divino superior, assim como os reis absolutistas também não eram, apesar de dizerem isso o tempo todo. Então, dito isso, o único argumento que resta para o Kim, que resta para os outros liberais, é que imposto é sim roubo, mas que nas suas humildes opiniões, isso seria algo positivo para a sociedade, apesar de ser roubo. Porém, como eu já disse, uma opinião não justifica agredir outras pessoas. Então, só porque eu não gosto de uma coisa, eu não posso eu não posso obrigar as outras pessoas a não gostarem também, porque cada um é um indivíduo, o indivíduo é um fim em si mesmo. E além disso, depois de você entender a lógica de como o capitalismo funciona e de que um monopólio tende sempre a ser pior do que o livre mercado, principalmente no legislativo, acredito que essa opinião de que o imposto é algo positivo para a sociedade mudaria, tanto no Kim quanto em outros liberais, porque, no fim das contas, todas as pessoas são anarcocapitalistas em potencial, pelo menos as honestas e as que consideram agressão a inocentes como errado. Então fico por aqui, até a próxima.